Então vamos resolver a provinha aqui do zero, né? Ó, você vê, comecei a gravar agora. Não devo fazer nenhuma edição nesse vídeo. Então vamos lá. Questão 1. Questão 1, deixa eu pegar aqui. Fazer balanceamento de equações químicas, né? A primeira aqui tá na cara que você resolve só por tentativa. Ó, você tem 3 carbonos aqui, precisa de 3 carbonos aqui. 8 hidrogênios, então você põe 4 aqui. Do lado direito já tem os coeficientes colocados, agora vou contabilizar oxigênios. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então aqui temos a equação balanceada. No o NOx bismuto, substância simples, NOx 0, hidrogênio mais 1, oxigênio mais 2, calculo o NOx do nitrogênio que vai dar mais 5. O ácido nítrico, né? E não muda nada aqui para o nitrato, né? Você sabe que HNO3, ácido nítrico, perde um hidrogênio, né? Você vai ter aqui H+, mais um nitrato. Então, o bismuto aqui tem 3 nitratos, digamos assim, ligados ao bismuto. Obviamente, então, o NOx do bismuto aqui é mais 3. O nitrogênio não muda, né? Porque está no nitrato, assim como aqui no ácido nítrico, né? Aqui, NO, o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do nitrogênio só pode ser mais 2. Aqui não mudou nada, então deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para balancear. Então, do bismuto, aqui você teve uma variação de 3 unidades. E no nitrogênio, aqui você teve uma variação de 5 para 2 também, 3 unidades. Então vamos simplificar, esse 3 aqui vira 1, esse 3 aqui também vira 1. Então 1 na frente do bismuto e 3 na frente do nitrogênio, onde houve variação do NOx. Se eu colocar aqui, na verdade 3 não, 1, né? Se eu colocar esse 1 aqui, vai dar problema, porque do lado direito eu já tenho pelo menos 4 nitrogênios, então não vai funcionar. Esse 1 vai ter que vir aqui. Bismuto, vamos contabilizar nitrogênio do lado direito. 3 mais 1, 4, então vai 4 aqui. 4 hidrogênios, vamos ver aqui. 4 hidrogênios. Vamos ver se deu certo. Ó, contabilizar oxigênios. Do lado direito eu tenho 2 mais 1, 3. E aí você tem 3 vezes 3, 9. 9 mais 3, 12. 4 vezes 3, 12. Está balanceado. Vamos para a próxima. Então aqui precisamos 3 minutos para resolver essa primeira questão. A segunda questão aqui pede para calcular a molaridade, né? Molaridade, que eu coloquei no quadro lá a fórmula, né? Molaridade, concentração molar, número de mols soluto sobre volume da solução. O número de mols do soluto é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto. Então, a molaridade, ou concentração molar, vai ser massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume da solução. Qual a massa molar do soluto? Na2CO3, você tem 2 sódios, você tem 1 carbono, você tem 3 oxigênios. Então, a massa do sódio é 23, aqui 46, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então, isso aqui vai dar 106. Então a massa molar disso aqui é 106 gramas por mol, né? Massa molar do nosso soluto é 106 gramas por mol. Essas contas bestas aqui, tipo o que eu acabei de fazer, não é para constar na prova, né? Você faz lá no rascunho. Agora vamos por o que realmente interessa aqui na folha da prova. No caso, nós vamos colocar as contas aqui para cálculo da molaridade do sal. Sal, que é o carbonato de sódio. Então, a massa do soluto, 6,83 gramas. Dividido aqui pela massa molar, que é 106 gramas por mol, vezes o volume, que é 1/4 de litro, 0,25 litros, né? Então, vamos calcular aqui. Então, aqui nós vamos ter a concentração do sal.
Então, calculadora. Vamos lá. Então, você tem 6,73 dividido por, vou abrir parênteses, 106 vezes 0,25, fecho parêntese, isso aqui vai dar 0,254, arredondando para 3 casas, 0,254 mol por litro. Então isso aqui é a concentração molar do nosso sal, né? NaCO, concentração molar do sal. Esse aqui, como eu falei, cálculo besta, você deixa lá no rascunho da prova, né? Deixa eu apagar aqui. Né? Vamos lembrar uma coisa, dissociação iônica, o que acontece com esse sal quando você coloca em água? Carbonato de sódio, sólido, você coloca isso em água, as moléculas de água vão separar os íons. Você vai ter lá 2 sódio mais um carbonato. Aqui aquoso e aqui aquoso. Qual a carga do sódio? Está aqui, ó, você não precisa nem ser tão inteligente assim. E do carbonato? 2 menos. Então, para cada mol do carbonato de sódio, são liberados 2 mols de íons sódio e 1 mol do íon carbonato. Portanto, a concentração do sódio, dos íons sódio, vai ser igual o dobro da concentração do sal. Ou seja, isso vezes 2 vai dar 0,508 mol por litro. E a concentração do carbonato, como você tem para 1 mol do sal sai 1 mol de carbonato, vai ser a concentração do sal. Vai ser igual a concentração molar do sal. Aqui, Na2, vai ser 3, ou seja, 0,24 mol por litro. E aí está, né? Parece que tem uma perninha a mais aqui no meu M, mas tá bom, né? Resolver em português, não sabe? Não é meu forte, não. Tô louco, tô parecendo o Olavo de Carvalho tossindo aqui. Vamos resolver aqui a questão 3. Olha só, você tem 1 litro de etanol, 1 litro de álcool, né? Etanol, vamos supor que seja álcool puro, né? 1 litro de etanol, 1 litro de álcool, que é 1000 ml por litro. Ele dá a densidade aqui, a densidade do etanol. Densidade igual 0,789 gramas por ml. Então, densidade é massa por volume. Então, a massa de etanol em 1 litro vai ser o produto da densidade pelo volume. Como a densidade está em gramas por ml, eu vou usar o volume em ml também. Então, 0,789 gramas por ml vezes 1000 ml. Então, a massa de etanol que nós temos é 789 gramas. Isso aqui é só etapa preliminar para o cálculo aqui dos itens que ele está pedindo. Bom, nós temos que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Como é que eu sei isso? Você tem 2 carbonos, né? 2 carbonos, 2 vezes 12, né? A massa do carbono é 12. Nós temos 6 hidrogênios, então 6, porque 6 vezes 1, né? 1 é a massa do hidrogênio, mais 1 oxigênio, 16 aqui, dá 46. Então nós precisamos do número de mols do etanol. C2H5OH. Então esse número de mols fica... Qual é a massa? 789 gramas de etanol, né? 789 gramas de etanol que eu tenho
em 1 litro desse álcool dividido por 46, que é a massa molar. Isso aqui vai dar 17,152 mol do etanol. Agora nós vamos começar a resolver o problema. Então você tem lá 1 litro de etanol que pesa 789 gramas e contém 17,152 mols. Ele queima em quantidade suficiente de oxigênio. Você tem oxigênio até em excesso, então você não precisa se preocupar com reagente limitante aí. Todo o etanol vai ser consumido, né? Você tem quantidade suficiente de oxigênio aí. Ele quer saber inicialmente a massa de oxigênio consumida. Então você vai ter que fazer aqui primeiro o balanceamento. Ó, 2 carbonos aqui, ó, 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Do lado direito eu já tenho aqui os coeficientes colocados. Então vou contabilizar oxigênio, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, menos 1, 6. Então coloco 3 aqui. Então vamos resolver aqui o que nós temos. Quer saber a massa de O2. Repare só, para cada mol de etanol, você consome 3 mols de oxigênio. Então, o número de mols de oxigênio consumido é 3 vezes o número de mols de etanol, C2H5OH. Então, o número de mols de oxigênio vai ser aqui, 3 vezes esse valor. Então, isso aqui vezes 3, estou pegando 3 casas, eu teria que ter um valor, digamos, arredondado. Deixa eu ver aqui se vai bater com um valor arredondado do número de mol, só para, como eu arredondei, né? Na verdade, o correto mesmo é você arredondar só no final, mas tudo bem, né? Então, o número de mols de oxigênio consumido, 51,456. 51,456 mol. Mas ele quer a massa de oxigênio. Aí você tem que lembrar que o número de mols é massa sobre massa molar. Então a massa do O2 vai ser o número de mols do O2 vezes a massa molar do O2. Então, número de mols 51,456 mol vezes a massa molar do O2, que é 32 gramas por mol. Então nós vamos ter aqui a massa do O2, vai ser, então já tenho aqui o número de mols, vezes 32, 1646 e 1646 e 61, vamos pegar duas caras, 1646 e 61, 1646,61 gramas. Tá bom, né? Vamos para o próximo item. Então, lembrando aqui que o número de mols de etanol, né, que a gente vai precisar, o número de mols de etanol é 17,152, né? Então, a massa de água formada. Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Para cada mol de etanol queimado, 3 mols de água são formados. Deixa eu jogar essa coisa aqui para o outro lado. Aí está. Para cada mol de etanol queimado, 3 mols de água são formados. Então, novamente, ó, o número de mols de H2O vai ser 3 vezes o número de mols de C2H5OH, que vai ser, então, 3 vezes o número de mols de etanol aqui, 17,152, né? 3 vezes o 17,152 mol. Isso aqui vai dar, a gente acabou de calcular isso, mas vamos calcular de novo. Tem uma coisa que aparece aqui sempre nesse programa e depois eu tenho que eliminar. Bom, vamos lá. 3 vezes 17,152, né? 3 vezes 17,152, tá aí. Isso dá 3 vezes 17,152, tá. Isso deu 51,456 mols, né? É esse mesmo valor, né? 51,456 mol. Mas ele quer saber a massa.
Então, a massa de água é igual ao número de mols de água vezes a massa molar de água. Então, a massa molar da água é 18, eu vou simplesmente multiplicar isso aqui por 18. Então, vezes 18, e a massa da água, 926,208. 926,208. Ou 21 gramas, se você quiser trabalhar com duas casas, arredondando, né? 21 gramas de água. Então, por fim, agora ele pede o volume de CO2. O volume de CO2. Então, olha, vamos lá voltar de novo para a equação balanceada. 1 etanol, 2 CO2. Então, o número de mols de CO2 é 2 vezes o número de mols de etanol queimado, pela equação balanceada. Então, número de mols de CO2 é igual a 2 vezes o número de mols de C2H5OH. Qual é o número de mols de C2H5OH? Por incrível que pareça, eu não memorizei. Deixa eu jogar para cá. Então, muito bom. Olha lá. 1 mol do etanol, 2 mols de CO2. Número de mols de etanol, 17,152, né? 17,152. Então, aqui, 17,152, que é o número de mols de etanol em 1 litro desse álcool. Mol. Então, quantos mols de CO2 foram liberados? Vou fazer de cabeça. 34,304 mol, tá certo? Mas ele quer o volume medido a 25 graus, ou seja, a 298,15 Kelvin. Ele quer o volume, né? Medido a 25 graus e 1 atmosfera de pressão. Então, você usa PV igual a nRT. Então, PV igual a nRT. Então, o volume vai ser igual a nRT sobre P. N, número de mols. 34,304 mol. O R, vamos pegar o R em atmosfera, né? Já que a pressão está na atmosfera. Então, 0,082 litro atm por Kelvin por mol, vezes a temperatura, 25 graus, é 298,15 Kelvin. E aqui embaixo eu coloco a pressão, que a pressão é 1 atm. 1 atm. Vamos ver para onde vão as unidades, né? Então, atm embaixo, atm em cima, Kelvin menos 1 com Kelvin, mol com mol menos 1, e o volume vai ser dado em litros. Calculando, então, você tem lá 34,304 vezes 0,082 vezes 298,15. Isso. Então, 838,67. 838,67 litros de etanol, né? Joia, né? Você viu, fácil. Você vê que dá para resolver isso aí estudando, né? Com menos de 20 minutos, né? E não tem segredo, né? Talvez você tenha algum problema de arredondamento aí, mas nada que mude muita coisa o resultado, né? O que mais que nós temos aqui? Eu acho que é isso mesmo, né? Para essa prova. Você vê, é tão fácil que, só para você ter uma ideia, até patriota de porta de quartel consegue resolver essa prova. Bom, então, até a próxima. Estudem para a próxima. Arrivederci.